então é melhor preservar os demais. Tá certo. Não precisa nem passar pelo médico, tá? Não precisa ir no médico, resolve em casa com chazinho Vick, um remédio bacana e tá tudo certo. Pessoal, agradeço a paciência de vocês em me esperar. Então, só para dar um retorno, né? Reunião de chefia, de alinhamento, em alinhamento em cima da hora, por isso eu demorei um pouquinho para entrar. Obrigado aí por terem esperado. E a gente, então, hoje vai para o nosso 7º encontro. A nossa temática é uma continuidade do encontro passado, onde a gente estava discutindo a recomposição das aprendizagens, né? Os encaminhamentos que nós damos nas nossas escolas. Na semana passada, a gente fez aquela rota da aprendizagem, lembra? Vocês foram divididos em 2 grupos. E aí, então, a gente pensou como pensar numa estratégia, né? Vocês, de forma coletiva e colaborativa, se organizaram para pensar uma rota de aprendizagem nas realidades de vocês, olhando para os dados da escola de vocês, para que isso volte, né, de alguma forma, para a escola também, né? Então, a gente continua nessa perspectiva. Então, a nossa temática de hoje é a recomposição das aprendizagens do percurso à ação. Encontro número 7. Eu já aproveito para lembrá-los que no comecinho do mês de julho, já vai acontecer a apresentação da implementação de vocês, tá certo? Não esqueçam de olhar para o material, daqui a pouquinho já começo a vistar também, olhem o portfólio, vão pensando nas estratégias que vocês já fizeram, né, ao longo desse começo, já de trimestre, em recepcionar essas famílias, em trazer a comunidade para dentro da escola, né, já que a temática é essa, porque a gente está aí, então, ao mês dessas apresentações, tá certo? Não deixem aí para a última hora. E para retomar, então, no encontro passado, no último encontro, vocês elaboraram propostas interrelacionadas orientadas pelas 4 verbos das rotas de aprendizagem. Vocês lembram? Conectar, conhecer, praticar e consolidar. Hoje vamos avançar, identificar onde surgem as dificuldades e como atuar de forma intencional. E aí, para começar, eu quero ouvir um de vocês fazendo aí uma reflexão em relação a essas questões do encontro passado. A primeira questão é, a rota de aprendizagem construída fez sentido frente aos dados da sua escola, né? Aquela articulação de conteúdos diante de um resultado que vocês, de alguma forma, organizaram para fazer a discussão e por quê? E a segunda questão é, como você, junto à sua equipe, acompanha na prática o trabalho dos professores para garantir a recomposição de aprendizagem. Alguém quer responder alguma das perguntas? Eunice, por favor, responde alguma das questões para a gente começar aqui a nossa reflexão. Só um pouquinho, professor. Boa tarde. Eu estou abrindo o meu Classroom aqui, tá? Tudo bem. Tranquilo. Alguém com material para falar um pouquinho em relação? Maju? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Tá, estava com problemas aqui na conexão, mas agora está ok. Então, eu respondi que a alta de aprendizagem, no nosso caso aqui, ela faz sentido, uma vez que identificamos como um dos fatores para os baixos índices a dificuldade para a interpretação do texto. Eu estou bem sem voz, tá? E o trabalho interdisciplinar sugerido traz como proposta o trabalho nessa linha, a interpretação. Foi o que a gente pontuou com relação ao trabalho da língua portuguesa, explicar, por exemplo, as formas geométricas na sua interpretação e não precisar ser na execução do problema, né? E o acompanhamento que a gente faz, ele tem sido durante as observações de sala de aula e o posterior feedback aos docentes, e além do acompanhamento do pedagogo na hora atividade do professor. Basicamente, é esse aí. Oi, Eunice, por favor. Obrigado, Maju. Aqui também não ficou muito diferente da resposta da colega, tá, prof? Então, com relação ali à rota da aprendizagem, a gente colocou que sim, que a rota faz sentido. Por quê? Porque partiu de evidências concretas, né?
através dos dados que a gente consegue ter as evidências e analisar as nossas ações posteriores, né? E considerando o processo também, o processo é dentro do acompanhamento sistemático, né? Formativo, que a gente coloca em 4 frentes principais, que é o planejamento coletivo, a observação de sala de aula, a análise de dados e apoio ao professor. Obrigado, meninas. Extremamente relevante a fala de vocês, né? A Eunice pontuou até no final agora, que a rota ela foi significativa porque ela parte de evidências, né? Então, a gente olhou para os dados das escolas de vocês, percebeu ali habilidades, descritores que precisavam ser retomados por meio do primeiro resultado que nós temos das nossas escolas, e a partir daí pensamos numa rota, né? Articulamos ali conteúdos, professores, conteúdos, né? E o currículo, né? Sempre favorecendo a aprendizagem desses estudantes, mas partindo de uma evidência concreta. Isso é bastante positivo. E aí as meninas colocaram a observação, colocaram o planejamento do professor, o acompanhamento de hora-atividade como meios, né? Como instrumentos para, de fato, perceber esse garantidor da recomposição da aprendizagem, da ação do professor, né? Ótimo, né? E é isso, talvez vocês falaram aí de meios que a gente de fato consegue olhar para o trabalho dos professores de recomposição e perceber então que essas ações de ensino elas vão acontecer. E aí lembrando que ações de ensino é uma coisa e aprendizagem é uma outra coisa, né? A prática de ensino é do professor e a aprendizagem parte da cognição do estudante. E aí nós, enquanto direção, também articulando meios para reconhecer se esses conteúdos, se esses conhecimentos estão, de alguma forma, sendo também significativos para a aprendizagem dos nossos alunos, né? E por isso a gente continua também discutindo avaliação. E aí, então, os objetivos do encontro de hoje é compreender que as fragilidades de aprendizagem não representam a ausência da aprendizagem, olha só, mas dificuldades na consolidação e progresso, né, no avanço de habilidades ao longo da trajetória escolar. Compartilhar práticas de recomposição entre nós, das aprendizagens, fortalecendo a troca entre pares e a construção coletiva de estratégias pedagógicas, né? Momento, então, da gente se colocar em grande grupo e perceber ações positivas que nós estamos desenvolvendo nas nossas escolas, que podem também, de alguma forma, ser implementada, né, na escola do nosso colega cursista aqui no grupo, né? Talvez não da mesma forma, mas também, de alguma forma, né, que nos sensibilize e alcance essa ação dentro da nossa escola também, dentro da minha escola também. Então, para começar a nossa conversa, olhando para o resultado, o que o medidor de proficiência está mostrando sobre a aprendizagem dos estudantes na sua escola. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês lembram desse reloginho, né? A gente falou bastante deles na semana passada, quando a gente retomou aquela fala do estudo e planejamento, que vocês também mostraram os dados para os professores de vocês. Nós fizemos uma fala em relação ao município, vocês lembram disso? Que os alunos têm chego, sim, com conhecimentos, ali, com habilidades até bastante razoáveis, né? E que ao longo do tempo, tanto no nono quanto no terceiro, a gente está vendo que esse reloginho está baixando esse pino, né? E é essa discussão que a gente estava dizendo. Ô, Regi, retoma a tua fala da semana passada, pode ser, em relação lá à proficiência, como é que você viu isso aí na sua escola, por favor? A Regi sou eu? Ó, eu falei que a minha fala da semana passada, para essa semana, ela já mudou um pouquinho. Conforme a gente vai avançando na análise dos dados, né, que nós estamos finalizando... Eu estou finalizando a análise das respostas do pré-conselho, porque o nosso conselho de classe se inicia dia 28. E aí, gente, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. A gente já está com uma análise da prova, porque eu tive uma recusa muito forte da avaliação aqui. Para eles, avaliações externas não servem de nada. Essa foi a postura na fala do dia de estudo e planejamento. Então, a gente replanejou toda a aplicação. E eu peguei uma turma específica que estava dando muito problema, e eles me disseram que porque tinha sido um problema de aplicação. Então, a gente fez todo um trabalho, a gente atingiu 100%, a gente fez a aplicação com a conscientização, e pasmem, o resultado foi o mesmo.
né? Então, assim, não era uma questão de aplicação e não uma questão de que os alunos não querem fazer a avaliação. Era, sim, uma questão de que eles não respondem porque eles não sabem. E essa mesma turma, que é a que teve a pior frequência, é a turma que, ao longo desse trimestre, deixou de ter 138 aulas previstas e não dadas, atendida pela equipe. Então, para mim agora, esse medidor, né, pelo menos o meu do CAED, ele está realmente retratando aquilo que os meus alunos não estão recebendo de aprendizagem. Aí sim, os fatores serão, né, várias outras ações que a gente pode ter para que isso aconteça, que entra aí em várias outras discussões. O professor falta, ele tem direito a esse atestado, a equipe não dá conta de atender, quem que mandaria o substituto, enfim. N discussões, mas aqui ele está mostrando, infelizmente, é um retrato, sim, da minha escola. Difícil de... Ô, Regi, nossa, que turma é essa? Só para pensar um pouco sobre isso. 8º ano Esse C, exemplo. bem gritante, e o 9º B. Assim, duas turmas Caramba, é muita bem... aula, né? E você assim, o que chegou a mais me dói, que o isso meu na 8º, o ano que escola, vem, é o é o meu nono. 8º, é meu Sim, nono. sim, você já está plantando. E você mostrou isso para a equipe? Mostrei para a parte da equipe, aos dados que vai para o conselho, mas eu mostrei no primeiro, assim, no dia da formação, e a gente está retomando nisso. Só que aqui é uma constante, 6, 7 professores que faltam, é uma constante na minha realidade de escola. E, assim, implica até na minha frequência. Porque, por exemplo, a minha frequência não está satisfatória, mas eu sei exatamente quem são os alunos que não vêm. E tem alunos, gente, que eu tive que ouvir do pai e falar assim, é verdade, ele vai estar sendo atendido pela equipe. Meu pai falou assim, não vou mandar meu filho, tem dia que ele vai e tem 2 aulas. O que você responde, Diogo? Ô, Regi, esse levantamento, só para eu tentar te falar uma prática que eu faço aqui. Essa falta é no integral, olhando para o integral. Tenho regular. Eu tenho as turmas do Tá. regular ainda. E assim, no integral tem, no regular também tem. Aqui tem falta para todo mundo. O integral eu até consigo administrar essa falta, porque eu tenho meus coordenadores de área, tenho os líderes de turma. Mas no ensino médio, eu não tenho braço. Ó, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu faço aqui que eu vi que deu certo, tá? E aí vocês olhem para isso, eu posso até compartilhar um material e fica aí como sugestão, aqui deu certo. Hoje eu tenho menos, e claro que igual vocês, eu tenho faltas também. Ontem à noite, por exemplo, eu tive 4 professores faltando. Na terceira aula, eram 4 turmas sem professor. E aí até eu fui para a sala, inclusive as plataformas me salvam muito, porque daí eu levo eles para o laboratório de informática, pelo menos a turma que fica comigo, e para fazer plataforma. E eu tenho mais outras pedagogas, eu tenho mais 3, que me ajudam, ficando em sala, aplicando atividade de algum professor que mandou e que a gente tem uma pasta para isso. Esse é um ponto. O que eu consegui reduzir aqui de falta com alguns professores? Eu criei um documento, eu elaborei um documento, aonde eu deixei na secretaria. Então, eu tenho várias situações de professores faltantes igual a vocês. Quando chega um atestado para minha secretária, por mim ou pela secretária, lá num grupo que a gente tem de atestado, a minha secretária monta um documento, aonde ela coloca lá o nome do professor, o período que ele pegou atestado, e as turmas que ficaram sem aulas até vir um professor substituto. E aí vocês sabem disso, depende, tem casos que vem professor, tem casos que não vem professor, né? Depende da quantidade de dias, até a perícia liberar, enfim, todos esses casos. A gente faz esse papel logo depois que a gente sabe disso, se esse professor vai ter o substituto ou não. Assim que a gente sabe disso, a minha secretária monta esse documento dizendo então lá, o professor João pegou 10 dias de atestado, a perícia não validou e a turma ficou 10 dias sem ter aula. Então, ela coloca tudo isso lá por período e ela dá assim para mim, ó. Então, foram 6 aulas no 6º A, 5 aulas no 6º B, 4 aulas no 6º C, por turma, tá? E aí, o que a gente faz? Quando esse professor retorna, a minha pedagoga da tarde do integral, que também é minha vice-diretora à noite, ela senta com esse professor e orienta em relação à produção de módulo de recuperação de conteúdo, não de recuperação de carga horária, recuperação de conteúdo. Então, tem um módulo, vamos pensar então que foram 4 aulas em cada sexto, tá? Só para ficar mais claro para vocês entenderem. Então, esse professor, junto com a minha pedagoga, ela orienta como fazer, e esse professor precisa mandar para ela, num prazo de 7 dias, pensando na hora atividade, que é onde ele vai produzir,
Ele vai produzir 4 módulos para cada turma. Essas atividades volta para ela, isso tudo no formulário, tá? Todo mundo assina, pedagogo assina, professor assina. E essa atividade volta para a pedagoga, ela valida a atividade, no sentido de validar o conteúdo, e se as atividades são possíveis de ser feitas sem a presença desse professor. Feito isso, ela encaminha para a impressão e volta para ela. Quando volta para ela, ela encaminha essas atividades para o professor de estudo orientado, que aplica essa atividade mesmo sem ter o professor da disciplina específica. Essa foi uma organização que a gente conseguiu no sentido de retomada de conteúdo. Deu certo em alguns casos, mas por que foi mais bacana? Porque o professor, aquele professor que está faltando porque ele é mau caráter, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas aquele professor que a gente sabe que tem ali um colega que é médico, um colega que é dentista, vocês entenderam onde eu quero chegar? Esse professor, ele ficou mais, assim, impactado com isso, porque ele está tendo que produzir módulo de recuperação, e dá trabalhos, vocês sabem disso, né? Precisa ter uma relação com o conteúdo que está na sala, não, a gente não aceita aquelas coisas prontas de internet, né? Então, a gente pega muito firme nisso para ir, de certa forma, cercando o professor. Então, isso funcionou com alguns professores e deu muito certo. Então, eu tenho professores aqui que eu já sei que eles faltam nas outras escolas, que é um dia que ele não tem aula aqui, mas aqui ele não falta mais porque ele vai ter que fazer o módulo, vai ter que corrigir, porque depois que o professor de orientado aplicou, essa atividade volta para a pedagoga e volta para o professor. Então, a gente tem que fazer isso muito esquematizado, por mais que demore, mas que para que o aluno tenha acesso ao conteúdo, e para que o professor tenha o trabalho de produzir e de corrigir, e a gente em cima para cobrar. Então, essa foi uma ação que aqui funcionou. Se vocês quiserem, eu mando até o formulário que eu fiz, e como aí para vocês também pensarem na possibilidade. Uma outra coisa que eu fiz aqui que deu certo, compartilho sim. Uma outra coisa aqui que eu fiz que deu certo, também muito ligada ao núcleo, eu falei com o pessoal aqui do RH, para pedir avaliação laboral de alguns professores e de alguns servidores, inclusive. Eu pedi de 6. Uma professora foi para Curitiba e de lá ela já veio aposentada. Já saiu um protocolo para mim, dizendo que ela não é nem readaptação, é aposentadoria. Era uma professora que tem vários problemas de saúde, com vários atestados longos, mas quando passava pela perícia, a perícia não validava aquela quantidade de dias, e dava 15 dias, 20 dias. Aqui nem os PSS queriam mais pegar as aulas dela, porque quebrava tantos atestados que o professor não recebia. Então, deu certo nesse caso. Uma outra professora que eu encaminhei é essa professora que a gente está falando agora. Sabe aquela professora que tem os colegas na área da saúde? E aí ela foi para Curitiba, então ela passou todo aquele carão de ir lá num perito, ela teve que faltar no município, porque ela também tem aula no município. E aí é uma professora que me deu muito trabalho em relação à pontualidade, a qualidade da aula é aquela que vocês estão imaginando. Então, quando eu fui fechando um cerco com ela, eu levei também ela para ter uma conversa lá com a minha chefia, com o pessoal da equipe de ensino, para orientar ela como que precisa ser uma boa aula, uma professora efetiva, tá, gente? Então, assim, eu fui fechando o cerco. E hoje ela é uma nova professora. Ela é outra professora. Pra vocês terem ideia, ela colocava até música para as crianças dormir na sala para eles se acalmar. Era essa a fala dela, do Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, assim, eu fui cercando ela de algumas coisas que hoje ela é uma nova professora. Não é aquilo que a gente ainda espera, mas deu certo, porque eu estou falando desse caso. Mas eu também tenho professoras, por exemplo, que fazem tratamento de quimioterapia. Então, para esse caso, eu estou no bom senso, vocês entendem isso? Então, esse caso, eu não vou para cima dela pedindo os módulos de reposição, entende? Desde que também não seja tantos dias, porque eu preciso atender esse meu aluno que ficou sem essas aulas desse conteúdo. Mas, enfim, são meios que eu criei aqui na escola e que os professores vão contando um para o outro desses posicionamentos que eu tenho aqui, que eles pensam 2 vezes em relação a pegar atestados. Então, eu tenho também, assim como vocês, eu também tenho. Só que aqui diminuiu muito em relação a isso. Certo? Só para tocar nessa ferida aí que você comentou, Regi, que talvez aí seja uma coisa para vocês pensarem também. Então, pensem nesses professores que vocês têm e que talvez seja o caso de pedir avaliação laboral. Quando chega esse documento para o professor via protocolo, não diz, esse documento não vem dizendo assim, ó, foi a direção da escola que solicitou. Não é, tá? Vem um protocolo para o professor, aonde está falando lá para ele se dirigir lá para Curitiba, em tal dia, em tal horário, para uma avaliação laboral, mais ou menos assim, tá? QPM, efetivo.
tá? Efetivo, Regi. Então, não fica claro que você, diretor, é quem fez essa solicitação, tá? Tanto é que quando essa professora chegou em mim, eu falei, olha, professora, eu acredito que é em função da quantidade de atestados que a senhora tem apresentado. Isso, tá? Então, aqui foi bacana, tá certo? E fica aí a sugestão para que vocês pensem também nessa possibilidade. E aí, olha só, avançando em relação a isso, e a gente está falando de como a falta do professor influencia na aprendizagem dos alunos, né? Né, Regi? Essa foi a cereja que você trouxe para mim, que eu comecei a falar demais ali e trouxe da forma que eu faço aqui. E aí, olha só, eu tenho aqui um relógio para olhar, uma turma de 6º ano de língua portuguesa, chegando para mim hoje no estado, então quer dizer que ele passou um trecho da vida dele aprendendo com as práticas lá da escola municipal, e olha só o que eu vejo. Um dos fatores, concordo, Regi? E olha só as questões. O que os dados da rede nos mostram? Olha só. Olhando para o medidor de proficiências, podemos chegar em alguma conclusão? Olha só, são dados da rede, de como é que tem vindo esses alunos para nós, né? Então, é um relógio bonito? O que vocês acham? Visualmente falando. Né? Tô vendo vocês balançando a cabeça. Bonito, né? A gente tem relógios piores nas nossas escolas, né? Quando a gente olha lá para os nonos e quando a gente olha para os né? Tô vendo? Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Mas olha só, eu vejo aqui que eu tenho, da rede toda, né, olhando para esse dado, eu tenho 16% dos nossos alunos em defasagem, eu tenho, que é aqui, esse laranja mais forte, eu tenho 30% dos nossos alunos dentro do aprendizado intermediário, quer dizer, o que ele domina algumas habilidades, boa parte dela, né, 30% das habilidades, e eu tenho 55% dos meus alunos dentro do aprendizado, do adequado, né? Então, essa reflexão que eu preciso levar novamente para os meus professores. O que acontece com os meus alunos dos nonos e dos terceiros, que esse relógio fica tão diferente depois de que ele chega para nós? Claro que fatores externos acontecem com esses alunos, fatores hormonais, fatores sociais, N fatores. E esse a gente vai deixar de lado, porque esse a nossa mão não alcança. A nossa mão alcança em relação à prática da escola, em relação às práticas de ensino que acontecem dentro da escola. Isso é claro para vocês? E eu não estou querendo culpar só os professores, ou a escola, ou a gestão, ou a equipe pedagógica. É um acúmulo de situações que vão deixando os nossos resultados dessa forma. E são nesses fatores que as nossas mãos podem agir, que a gente precisa pensar em intervenção. Vou seguir aqui o material. Ó, então, esse foi do 6º, e olha como, quando a gente olha para o 9º, olha como esse ponteiro já começa a dar uma diminuída, né? Então, aí que eu tenho 47% dos alunos em defasagem, 37% no intermediário, e eu tenho 16% dos alunos no avançado. Então, já começa a oscilar bastante quando a gente olha para o resultado do 9º ano. E aí, agora em matemática, olha só, mais ainda eu tenho de alunos dentro da defasagem. Por isso a gente precisa construir pontes com as escolas municipais para repensar as nossas práticas, as nossas orientações, os nossos acompanhamentos de horas atividades com os nossos professores, né? É claro que aqui o ponto talvez seja enfatizar professores de português e matemática voltados à recomposição, mas vocês sabem das fragilidades dos outros professores e também como os outros professores dos outros componentes podem contribuir muito para a aprendizagem dos nossos alunos, né? A Maju comentou, por exemplo, que um problema que ela percebeu na escola dela é de interpretação. A interpretação não é só trabalhada pelo professor de língua portuguesa, vocês concordam comigo? Não é? A tabela, o gráfico, não é só trabalhado pelo professor de matemática. A porcentagem, né? A fração. Então, eu preciso discutir isso com os meus outros professores para que a gente saia de onde nós estamos. E olha só, quando a gente olha para os dados da 3ª série em língua portuguesa, nós temos lá 50% dos nossos alunos em defasagem, 27% dos nossos alunos na aprendizagem intermediária e 24% dos nossos alunos dentro do adequado, né? Olhando, então, para os dados da rede. Quando a gente olha para a matemática, isso está parecendo da minha escola. Olha só, o ponteiro está lá embaixo, né? Eu tenho, então,
91% dos alunos na defasagem, tenho 5% dos meus alunos na aprendizagem intermediária, e eu tenho apenas 3% dos nossos alunos numa aprendizagem adequada. Então, essa reflexão nós precisamos fazer com os nossos professores, em especial, não só o de matemática, mas aqueles professores que a gente entende que faz alguma mobilização em raciocínio lógico, né, para que ajude esses alunos a sair dessa posição de onde nós estamos. Né? Porque, afinal, a gente está falando da aprendizagem dos alunos, independente do componente curricular. Alguém quer fazer algum comentário em relação a esses dados? Que viu algo diferente que eu não comentei? Não? E aí, para a gente chegar nesses dados que nós vimos aqui, então, já que vocês não querem conversar comigo, para a gente olhar para esses dados que vocês viram dos reloginhos e vocês viram também o de vocês, a gente precisa olhar para as avaliações externas, né, e como elas são produzidas. Elas geram dados importantes para nós, às vezes não são todas as pessoas que têm essa percepção da importância, da relevância desses dados, como a Rede colocou lá na escola dela, né? A gente não vê importância nessa avaliação externa, né? E muitas vezes esse discurso vem do professor que está na nossa escola e que muitas vezes a gente também não sentou com esse professor para fazer um diálogo em relação a isso, né? Lá na hora atividade, ou seja, na exposição desses dados, né? O quanto é importante a gente partir dessas evidências. Oi, Regi. E o pior é quando esse discurso ele chega no aluno. Claro. Porque se o docente acredita que não é relevante, isso chega no aluno, gente. Não tem como falar que não chega. E aí a gente está falando do engajamento, né? A gente está falando da motivação desse aluno em estar no dia da prova. E eu não sei no núcleo de vocês, mas aqui no nosso núcleo de Londrina, foi uma das piores semanas em relação à frequência da prova Paraná, né? Então, os nossos alunos estavam na escola, então cada escola, né, vai pensar em cada escola, se trouxe, se não trouxe. Aqui os meus, da noite, foi o dia que menos faltou estudante na escola, foi o dia da prova Paraná. E a gente prometeu para eles lasanha. E aí eu passei nas salas, né, falando com eles, por que vocês vieram, né, enfim, fazendo aquela mobilização todas. E foi a comida, foi a lasanha que os trouxeram para a escola, não foi por conta da prova Paraná, né. Eles estavam ali presentes, alguns fizeram com responsabilidade, outros não. A gente fez aqui uma mobilização para comprar os ingredientes para fazer a lasanha, mas enfim, vieram, né, estão na escola. E aí, quando eu tenho um discurso desse, igual a Regi falou, do professor, então não importa você, diretor, fez, né, se virou comprar os ingredientes para lasanha, se eu tenho lá um professor na sala que diz que a prova não é importante, né, e aí ele só vai pintar bolinha, e o resultado vai chegar, né, e esse resultado não vai refletir o trabalho do professor, o trabalho do estudante e o trabalho da escola, o que é pior, né. E aí, para a gente pensar em como essas avaliações elas são feitas, eu vou projetar aqui essa ideia da gente, então, pensar na teoria de como essas avaliações são formadas. Vocês já escutaram falar do TCT e do TRI? Dessa análise dos resultados das provas? Sim? Sim? Não? Talvez? Sim? Não, Regiane falando que não, outra Regiane falando que sim. Dani balançando a cabeça. Então, vou chamar vocês para falar um pouquinho também, à medida que essas questões vão aparecendo, tá? Mas são teorias de como a gente faz análise das respostas dos alunos diante das avaliações. Sejam, então, avaliações internas, que a gente pode partir disso também, e seja das avaliações externas, né, na ideia do TRI, que chegam para nós. Vou voltar, então, na outra tela, vou começar aqui. Olha só, então a primeira pergunta, por que um estudante pode ter vários acertos numa avaliação e mesmo assim apresentar nota baixa na proficiência do TRI, da teoria de resposta ao item? Ô Dani, você quer comentar? Boa tarde, tudo bem? Não, é que a nossa tutora conversou conosco sobre esse modelo de como é corrigido. Ele pode acertar uma questão bem fácil, mas errar uma difícil, e daí ou ao contrário, acertar uma bem difícil e errar uma fácil. Então eu não sei, ela explicou para nós ali,
Aí eu não lembro direito como é que ela explicou, mas é mais ou menos assim, que não adianta ele acertar todas as fáceis e errar as difíceis. Tem que ser mais equilibrado. Foi isso mais ou menos que ela explicou para nós. Que daí eles têm que entender, isso serve para entender que o aluno, ele sabe mesmo a questão, ele não chutou, que tem como perceber se ele chutou ou não, devido a essa forma de correção. Foi isso que mais ou menos ela explicou para a gente. Isso, Dani, a conversa é por aí mesmo. A gente está pensando em complexidade das questões. Então, se eu tenho um aluno que acerta todas as difíceis, mas erra as fáceis, quer dizer que talvez ele tenha chutado, né? E porque ele não compreendeu a essência, o conceito daquela questão. Obrigado, Dani. Vou partir para a próxima questão. Olha só, olha essa outra questão. Alexandre, você está por aí para você responder, né? 2 estudantes acertaram 20 questões. Um acertou itens fáceis e médios de forma coerente. O outro acertou só os itens difíceis, que era aquilo que a gente estava falando aí. Mas errou aqueles que são entendíveis como itens fáceis. Segundo a Tri, quem tende a apresentar a maior proficiência? Lembrando que a palavra proficiência quer dizer aprendizagem. Alexandre, você está por aí? Oi, tô sim, tô sim. Você Minha acha? linha de raciocínio vai. A linha de raciocínio, pelo que nós analisamos, vai ali, os que acertou itens fáceis e médios, ele tem uma maior pontuação. Se eu estou, não estou errado, né? É mais ou menos assim, né? Como que ele consegue um resultado de uma questão complexa, mas não consegue um percentual, mais ou menos, 10% de tal coisa. Então, pressupõe que aquela questão complexa foi um chute. Exatamente. Obrigado, Alexandre. Eu sabia que você não ia me decepcionar, tá vendo? Vou seguir aqui com a terceira questão, que diz assim, ó, o parâmetro de discrição, de discriminação da TRI avalia, né, que são aquelas avaliações que a gente percebe internas, tá, daquelas questões, quando a gente pensa em questões somativas, acertou a questão número 1, a número 2, a número 3, ele vai pontuando de acordo com a quantidade de questões que ele acertou, independente da complexidade, tá? Vou virar aqui então, olha só, a capacidade do item em distinguir diferentes níveis de proficiência. Então, não importa muito se eu tenho a complexidade da questão, influencia demais a quantidade que eu acerto. Vou seguir para o número 4. Na TRI, olha só, 2 estudantes com a mesma quantidade de acertos podem ter proficiências diferentes, verdadeiro ou falso? Na teoria de resposta ao item, 2 estudantes com a mesma quantidade de acertos podem ter proficiências diferentes? O que vocês acham? Pode ou não pode? O Alexandre já disse ok ali com o dedo. Mais alguém? A Maju também. É isso, eles podem ter. A Regiane também. É isso, eles podem ter. Quer ver? Porque vai depender das questões que esse aluno acertou, né, e da complexidade delas. Quinta questão, a teoria de resposta ao item, que é então aquela que a gente utiliza nas avaliações externas, permite análises mais detalhadas sobre o desempenho dos estudantes do que a TCT, que é aquela que normalmente a gente utiliza nas avaliações internas, tá? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? É verdade? Aqui eu falaria a verdade, mas realmente não sei. Vamos ver. Eu também acredito que é verdade, né? Porque, olha só, quando eu penso que eu tenho questões de níveis, pensando no mesmo conceito, tá? E eu tenho questões fáceis, médias e difíceis, e na avaliação que eu monto dentro da escola, muitas vezes eu não faço 2 ou 3 questões, mobilizando o mesmo conhecimento, o mesmo conceito daquele currículo, não é? Eu não penso nessa ideia de complexidade, e também eu, enquanto professor, não vou excluir respostas assertivas, independente do nível delas, vocês entendem? Normalmente, quando um professor monta uma avaliação na nossa escola, todas as questões valem a mesma coisa. Vocês já lembram disso? O professor dá lá uma avaliação, cada questão vale 0,3, vale 0,2, mas independente disso, o professor não pensa na complexidade delas.
Porque muitas vezes eu tenho uma questão, que ela é mais complexa, que ela envolve vários conceitos dentro daquela problematização. E eu tenho uma questão dita fácil, por exemplo, que ela pode mobilizar somente um conceito. Então, por isso, talvez ela é dita fácil, porque o nível de problematização que envolve esse conceito, desse currículo, vai ser diferente. Por isso que quando eu tenho avaliação externa, ela pode me dar muito mais evidências da aprendizagem dos alunos, porque eu estou pensando na aplicabilidade, e eu estou pensando na replicabilidade em relação a esse conceito. Lembram lá da teoria de aprendizagem significativa, que o Ausubel diz assim, olha, o cara só conseguiu aprender quando aquele conceito que aquela cognição acumulou, né? Quando ele tem uma aprendizagem significativa, é quando ele consegue ver, quando ele consegue perceber que aquele conceito pode ser aplicáveis em outras situações. Então, quando eu tenho várias questões mobilizando um mesmo conhecimento, quer dizer que aquele conceito de forma, está mais assimilado, está mais concreto na cognição, né, na inteligência desse estudante. Seguindo para a questão número 6, na TRI, na teoria de resposta ao item, não basta analisar apenas quantos itens o estudante acertou, mas também quantos itens ele acertou. Vou seguir. Número 7, na TRI, o que é utilizado para estimar a proficiência do estudante? O conjunto de respostas, né? Então, não adianta eu pensar nessas avaliações externas, olhando para uma questão vazia, né? Sozinha. Por isso que eu tenho várias questões e muitas dessas questões mobilizando os mesmos conceitos. Na teoria clássica dos testes, que é essa que a gente utiliza na escola, somar, né, quantitativamente quantas questões ele acertou para atribuir uma nota, o desempenho é determinado pelo quê? É pela quantidade de acertos. Né? Então, se eu tenho lá uma prova com 10 questões, o aluno acertou 5, quer dizer que ele tem 50% da nota que o professor pensou para aquele instrumento, não é isso? Já quando eu penso na avaliação externa, que usa uma outra teoria para analisar as respostas, eu tenho questões com pesos diferentes, porque eu estou pensando em questões de níveis de complexidades também diferentes. Indo para a questão número 10, na TRI, acertar itens muito difíceis e errar itens muito fáceis pode indicar o que é? Chute. O chute, isso. E por isso, então, que a gente vai acabar eliminando, né? A gente vai acabar eliminando essa questão na hora de fazer a correção da avaliação. Na TCT, que é aquela avaliação mais próxima da nossa escola, o mais importante, o que é? Quantidade dos acertos, né? Quantas questões o aluno acertou da prova que o professor realizou. Então, aí a gente percebe algumas diferenças em relação a essas avaliações. E por que elas são importantes, né? Porque elas vão mobilizar a cognição do estudante para a gente reconhecer qual é o nível de complexidade daquela aprendizagem, daquele conhecimento na vida desse estudante. Por isso, então, que ela é tão relevante. E a gente, quando a gente pensa nessa avaliação externa, que talvez seja lá uma situação da rede, mas pode ser de outro também, a gente não está diminuindo a importância da avaliação interna, aquela que o professor diz e faz, né, e mobiliza os alunos. Peraí. A teoria da... Ele avançou. Estão me ouvindo? Então, quando a gente pensa na avaliação externa para conversar com os nossos professores, não é no sentido de diminuir a importância da avaliação que o professor elabora, mas é no sentido de somar esses instrumentos para reconhecer a aprendizagem dos meus estudantes. E como também é importante a sua equipe pedagógica, aqui eu organizo assim, que valide as atividades que estão indo para a sala de aula, né? Vocês têm uma organização das atividades que vão para a sala de aula, né?
Cada escola tem uma organização, né? Mas que é importante que a equipe pedagógica tenha um olhar para essas atividades, né? Desde a formatação da página, você tem lá o nome da sua escola, você tem onde o aluno colocar o nome, a data, a série, tem lá o conteúdo. Tem professores que são tão legais que eles colocam até os objetivos da atividade, as habilidades que estão sendo desenvolvidas. Não é legal isso? Porque daí o aluno percebe por que ele está realizando aquela avaliação. Né? E aqui a gente manda pedindo 48 horas para o professor, o pedagogo valida, vai para a impressão e depois vai para a pasta do professor, né? No sentido de que a equipe pedagógica de fato está acompanhando. Eu tinha aqui um problema com alguns professores de que era de cruzadinha, mas era muita cruzadinha. E era cruzadinha pela cruzadinha. Não tinha uma relação com o conteúdo da sala de aula, do currículo. E aí, obviamente, quando a gente começou com a prática de vistar a atividade, a gente cortou tudo isso. Né? E aí o professor começa a repensar também sua prática. E claro que a gente deu esse feedback para o professor, né? Que ele precisa pensar em atividades que façam relação com o currículo, que façam mobilização dos conhecimentos da disciplina dele. Vou passar um videozinho curtinho para a gente entender um pouquinho mais dessa teoria e a gente já avança para a próxima atividade. A teoria da resposta ao item, ou TRI, é uma nova forma de corrigir provas. Ela estabelece uma escala a partir de um modelo matemático para a atribuição das notas, sendo usada em processos de avaliação como o Enem, por exemplo. Sua nota calculada segundo a TRI leva em conta a coerência de seus acertos. Calma, vou tentar simplificar. Sua nota, sendo calculada pela TRI, permite medir o domínio que você tem sobre uma determinada área de conhecimento. Depois da prova, suas respostas vão para um programa de computador que posiciona as questões e os participantes em uma mesma escala. Como? As questões são posicionadas segundo o seu grau de dificuldade e os participantes segundo o seu grau de proficiência. Para esse posicionamento, o programa avalia cada candidato segundo a coerência de seus acertos. Isso quer dizer que se você acertou uma questão difícil, mas errou as questões mais fáceis, sua questão difícil passa a valer menos, já que você não apresentou coerência nos seus acertos. A TRI, além de avaliar a proficiência dos participantes, permite comparar seu desempenho em provas e anos diferentes. Esse é um dos trunfos da TRI, permitir o acompanhamento do processo de aquisição de conhecimento em uma determinada área. Essas qualidades fazem da TRI um método cada vez mais empregado em certificações e avaliações de grande escala, como o Enem, TOEFL, IELTS, SAT. Basta acessar o guia de provas no link. Lembrando que esse videozinho está nos slides, a gente pode também mobilizar, né, os nossos professores aí num dia formativo para passar e para que eles também entendam um pouco mais da importância dessa avaliação. E aí, a gente tem uma ferramenta dentro da escola, na prática do professor, que é em relação ao RCO, né, e o papel das aulas do RCO. As aulas do RCO são elaboradas pelo departamento do DDC, com base nos resultados médios das avaliações externas, olha só que legal, e oferecem um referencial comum a toda a rede. No entanto, ganham sentido na sala de aula a partir do diagnóstico das aprendizagens dos estudantes da realidade. Então, é o papel do professor olhar para o material do RCO e também fazer adaptação. Adaptação no sentido de que talvez esse material está muito fácil, ou de que está muito difícil, ou que está muito pouco, ou que está muito em relação à gestão do tempo dessa aula, mas não que ele precisa obrigatoriamente seguir o que está lá, mas como um apoio, né, como base. Então, as aulas são ponto de partida, não um roteiro fechado, o material é flexível e precisa dialogar com a realidade da turma, porque o sexto A é de um jeito, o sexto B é de outro, o ensino precisa ser contextualizado às necessidades da turma, o uso de dados deve orientar decisões pedagógicas. O material pode ser comum à rede, mas as estratégias de ensino, elas precisam responder à realidade daqueles alunos. Olha só isso, né? E muitas vezes a gente vai dar feedback para o professor, né, pontuar algumas coisas nas aulas, eu não sei se vocês também já ouviram, mas o professor diz aqui assim, não, mas eu só estou seguindo o RCO, né? E a proposta não é essa, né? Não é só seguir o RCO, nem para mais e nem para menos.
Os dados nos mostram, olha só, o que a escola tem feito ou deixado de fazer diante desses sinais ao longo do caminho. As aprendizagens nem sempre se sustentam ao longo da trajetória escolar, e as fragilidades vão se acumulando ano após ano. Isso nos indica que a defasagem não surge de forma repentina, ela vai sendo construída ou não enfrentada ao longo de um tempo. E aí, então, a gente tem o papel da recomposição, não é? Vou seguir aqui em função do nosso tema, do nosso tempo, e a gente chega, então, ao primeiro diretor em ação, aprendendo um com o outro. A nossa prática agora a gente vai ter, então, vou pedir para que vocês sejam objetivos na hora de montar o material, e para que a gente não extrapole o tempo, em função de que eu acabei demorando para entrar. E a pergunta vou compartilhar o material com vocês para que vocês coloquem lá as ações de vocês, de forma bem objetiva e sucinta e entendível para quem depois também posteriormente recorrer a esse material, tá certo? E depois a gente volta para a nossa socialização também de uma forma bem objetiva, tá? Em função do nosso tempo. Antes de buscar soluções fora, nós vamos olhar para a nossa escola. Que ações implementadas em sua escola contribuíram para o avanço na recomposição das aprendizagens? Olha só a pergunta para cada um de vocês. Cada um deve apresentar uma ação, o que foi feito de forma diferente aí na minha escola, qual ação eu percebo que foi diferente do professor para aquela turma, ou que ação que foi feita do diretor com esses professores de recomposição, qual ação que foi feita da equipe pedagógica com esse professor que você achou que foi diferente, que deu muito certo, tá? A intencionalidade, né, qual era a proposta, qual era o sentido dessa proposta, o resultado, o que você percebeu de resultado posterior a essa ação que você desenvolveu na escola, ou que tua equipe desenvolveu, ou que o professor desenvolveu, e a aprendizagem, o que essa experiência ensina para as outras escolas. É no sentido de que a gente olhe, né, para nós, né, que somos um grupo amostral dentro da nossa rede, e olhe, então, para as ações que vocês estão fazendo. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? 10 minutinhos para responder. Eu vou compartilhar com vocês um doc. Vocês vão colocar as respostas de vocês de forma bem objetiva, e lá está isso aí. Ação, intencionalidade, resultado e aprendizagem. Em 10 minutos a gente volta, porque a ideia é que vocês contem um pouquinho do que vocês colocaram ali no documento como boa prática. Compreenderam? Ok. Vou jogar no WhatsApp o link e vou compartilhar aqui também. Pessoal, já está com vocês o link, tá? Está aberto. Coloquem o nome de vocês lá no curso. Todo mundo vai trabalhar no mesmo documento, tá certo? Coloquem lá o nome de vocês. Estou abrindo ele aqui também para mim. Coloquem o nome escolham lá uma caixinha, coloquem o nome de vocês e coloquem aí as respostas. Tudo bem? E a gente volta em 10 minutos para que o mais importante é ouvir vocês contando de como é que vocês organizaram isso na escola, tá certo? 10 minutos.
Pessoal, 10 minutos, tudo bem? Vocês querem mais um pouquinho ou podemos começar? Podemos? Vocês estão balançando a cabeça, né? É para mim que vocês estão balançando a cabeça, certo? Tá bom. Eu vou projetar e a gente pode ir na sequência de que vocês foram escrevendo? Não precisa ler, tá, gente? Não precisa ler. O objetivo do material escrito era só no sentido de a gente ter um documento das ações que vocês estão fazendo e estão dando certo, tá? E eu só vou seguir se vocês quiserem pontuar alguma coisa do que vocês escreveram. Mas reforço, não precisa fazer a leitura, beleza? Regiane, pode ser você de início, então? Regiane Aparecida. Pode sim, professor. Então, assim, aqui a gente conversa muito, faz as reuniões com os PCAs e os professores de recomposição e outros também professores que eu acabei esquecendo ali, foi muito corrido. E assim, a gente conversa muito essa questão aí de se trabalhar em conjunto, né? Os componentes se trabalharem em conjuntos. Então, assim, por exemplo, uma semana o professor pode trabalhar a teoria. Na outra semana, ou até mesmo na mesma aula, o professor, que eu acho bem bacana que eles trabalham, o professor de recomposição, eles trabalham a teoria e a parte prática. Essa parte prática eles fazem gincanas, passa-repassa, música, exposição de maquetes, poesias. Então, assim, é um conjunto, né? É um conjunto. Então, não só o professor de recomposição, mas também os outros componentes. É tudo junto. Aqui eles trabalham essas recomposições em todas as disciplinas e dessa maneira, a parte prática, né, a teoria, e depois a prática, ou vice-versa. Tem professor que gosta de trabalhar a prática antes e depois a teoria, e isso está funcionando, está bem legal aqui, está funcionando muito bem. Obrigado, Regiane. Acho muito legal trabalhar com prática, né? Mobiliza, engaja, deixa dinâmico, né? Muito bom. Na sequência, Regi. Quando falou de ação, eu até pensei na ação que foi, inclusive, a ação que a gente replicou para os demais coordenadores, porque ela foi assim ao acaso e ela foi melhorando. Eu observei uma aula que o professor de recomposição, ele estava com passa-repassa de matemática, de conteúdos básicos da matemática. Tabuada, divisão, multiplicação, e aí toda semana com aquela turminha ele fazia o joguinho no final. Os alunos são inscritos, sabe a semana que eles vão para o passa-repassa, e os alunos participavam lindamente. Eu vi eles andando com a tabuada impressa, ele perguntou para mim se ele podia plastificar, e os alunos estavam se esforçando bastante. E eu vi que é uma coisa que eles gostavam, e a gente repassou para as outras turmas, a gente melhorou. Então, eles ficaram o trimestre todo passado e pediram para continuar nessa revisão. Mandamos para o 9º ano. Eles estudam coisas básicas da tabuada, das operações, e aí tem premiação tanto individual quanto da sala inteira. Se na semana fica o ranking, o sexto D ficou naquela semana no ranking do passa ou repassa, a sala, no final do mês, quem tiver mais ranking, a sala ganha filme com pipoca. E os mimos, os presentes de quem ganha o passa ou repassa, bolo de pote que as meninas da cozinha fazem, geladinho, não é nada muito assim, mas eles estão adorando. E aí, assim, dinâmico, né? Rápido. Coloquei na reunião de fluxo legal. Como uma boa prática, e agora alguns líderes já está na ideia do acolhimento para, na hora do almoço, fazer também de conteúdos de outras disciplinas, de tanto que eles gostaram. Eu gostei da ideia também. Vou tentar falar com as minhas coordenadoras aqui para a gente organizar. Obrigado, Regi. Majô? Foi o trabalho que a gente tem feito com base no trabalho com pares. Os nossos alunos, em especial os que vieram do município, eles têm assim, um nível melhor, sabe, em comparação aos outros alunos da escola. Talvez por conta daquela defasagem que a gente está arrastando, né, com as outras turmas em função do período pandêmico. Então, os professores gostam de trabalhar como uma das estratégias o trabalho dos pares. O aluno que ele tem um pouco mais de facilidade, trabalhar com o que tem um pouco menos. Então, nas aulas de recomposição, faz essa mudança
no layout, que além de trabalhar o aprendizado em si, trabalhar outras, né, outras situações sem fim, compartilhar o conhecimento, a socialização, né? Você tem empatia com o próximo. Então, assim, o ritmo da aula melhora, porque os alunos eles ficam lá concentrados nos pares, é mais fácil para o professor circular, né? E consegue focar mais a atenção deles. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem feito, e na medida do possível, os coordenadores de área estão sempre envolvidos com as recomposições, independente da área em que é o coordenador, não necessariamente a área de exatas. Então, a gente está sempre tentando trabalhar esse movimento dos coordenadores de área com a recomposição. Obrigado, Maju. Acho que a essência aí é envolver os coordenadores, né? A ideia também é boa. Responsabilizar, né? Fazer com que todo mundo tome parte, pegue aquilo como seu e traga para trazer resultado. Boa ideia também. Eunice? Então, professor, nós aqui no primeiro trimestre estávamos com dificuldades nos 2 nonos, nono A e nono B, né? E as nossas observações de sala de aula, então, ela é sempre na matemática, porque é a nossa fragilidade maior. Então, a nossa prioridade é sempre recomposição em matemática. E essa recomposição ali dos nonos anos, a professora, a gente não conseguiu o professor 2, a gente só tem a professora 1. Então, como eu fiquei mais para fazer observação desta turma, eu observei que eles tinham muito conteúdo e tinha poucas atividades mais concretas, né? Aí nós conseguimos organizar no primeiro trimestre 2 atividades que foram, assim, muito significativas para eles. A gente fez o bingo ali, eu coloquei só o bingo, mais resumidamente, mas a gente fez o bingo e o passa ou repassa. Então, a professora organizava todas as atividades lá, né, as listas de exercícios, as contas, como ela queria fazer, e aí, uma semana sim, uma semana não, a gente realizava a atividade. Os alunos que ganhavam ali, primeiro lugar, segundo lugar, a gente dava alguma premiaçãozinha também, porque tem que ter a premiação, né? Mas nada além de bombom, pirulito, sempre alguma coisinha que a gente tinha outra aqui na escola. Então, nos 2 nonos, deu bastante efeito, tanto que os alunos lá do sexto pediram para a gente fazer com eles agora no segundo trimestre. Mas só que lá eu consegui auxiliar, porque quando eu vou para fazer observação, eu ajudo ela a fazer atividade, porque ela sozinha não conseguiria realizar, porque daí lá a turma é muito grande, né? São os 2 anos que as turmas são muito grandes, eles falam muito. Então, se for atividade que tira um pouco da concentração deles ali, que eles não fiquem bonitinhos, sentadinhos e copiando, é bem complicado para você conseguir intervir ali dentro. Então, nos dias que eu vou, a gente já marca, a gente já deixa na minha agenda, junto com a agenda dela, e a gente marca para fazer juntos, né? E aí a gente achou que deu um resultado bem positivo agora no primeiro trimestre nessas 2 turmas. Obrigado, Eunice. E eles se envolvem mesmo, né? Aqui também o bingo faz maior sucesso. E não precisa nem ser bingo matemático, né? Pode ser bingo de qualquer outra situação, mas acho que a proposta de movimentá-los em competição, em prêmios, isso mobiliza, né? Engaja. Gabi? Então, eu coloquei ali as observações de sala de aula, né? Então, especialmente nas aulas de recomposição, a gente tem a prática de a direção, os pedagogos e os coordenadores observarem o professor ali no período de 1 a 2 semanas, né? Cada um num dia, né? Faz o combinado com o professor, observa e depois a gente senta todos juntos e a gente conversa o que cada um achou da aula do professor, a gente monta ali um feedback em conjunto, sabe? Para saber qual foi a visão de cada um. É claro que daí a equipe pedagógica, os coordenadores, é mais uma visão pedagógica, a direção, né, mais ali questão de gestão do tempo. E aí a gente conversa, troca ideias, meio que monta já um feedback, e depois a gente senta com os professores de recomposição para dar esse feedback mais coletivo, em conjunto. E tem dado certo, Gabi? Assim, você percebe que o olhar dos... que eu percebi. Você percebe que o olhar dos PCAs é um pouco diferente do olhar da Sim. equipe pedagógica, e eu acho que isso soma muito, né? Sim,
porque daí a gente consegue fazer ali uma coisa mais completa, né? Com a visão, porque cada um tem uma visão diferente, exatamente. Obrigado, Gabi. Eu gosto dessa proposta também. Aqui a gente tem faltado tempo para fazer essa estratégia, né? Porque a gente mobiliza tempo de várias pessoas numa mesma ação, né? Esse que para é o mesmo um pequeno professor, problema, né? daí para juntar todo mundo assim, às vezes. Mas a prática é excelente mesmo. Muito bem. Alexandre? Olá, boa tarde. Então, o que nós pensamos de novo, já agora nesses últimos meses, toda e qualquer atividade proposta extra-classe, proposta pelo professor, seja desde uma visita a uma biblioteca, a visita à universidade, agora o nosso interclasse, a nossa, entre aspas, festa junina, que a gente não chama de festa junina, toda atividade, os professores ou o professor entrega um plano, e esse plano tem que estar ligado à atividade, a alguma forma de auxiliar na recomposição. Então, pode ser desde um resumo, ou o tal do bingo, ou... Então, qualquer atividade extra-classe proposta pelo professor tem que estar ligado, pelo menos um pouquinho ali, de alguma forma, contribuir com os professores de recomposição. Tem dado certo, né? Aqui a gente tem uma biblioteca pública bem perto, que oferece algumas oficinas, eles, os 6º, 7º anos adoram ir lá, e depois mesmo um pequeno resuminho, ou alguma coisa, uma atividade, eles entregam para o professor, e o professor dá a devolutiva para a gente. Esse movimento dialético é bem importante, né? Um devolve para o outro, né? No sentido da gente repassar o que estão fazendo para a gente alinhar e afinar, né? Obrigado, Alexandre. Terminamos com a Dani. Última, eu? Sou a última? Ainda depois tem a Catarina, desculpa. Dani, você agora. Sim, eu relatei ali uma atividade que nós fizemos ano passado e que conversamos no dia do estudo e planejamento com os professores de fazer a retomada dessa atividade, porque quando nós tivemos os resultados das avaliações ano passado, nós desesperamos antes da prova do SAEB com o resultado do nosso reloginho, né, lá em matemática. Então, foi desesperador, tanto no nono quanto em matemática, tanto nos nonos quanto nas terceiras em matemática. Reunimos os professores, a princípio, de matemática, com os coordenadores, o coordenador de área também de matemática, e juntos eles organizamos uma proposta. Então, nós fizemos um cronograma, elencamos primeiro juntos, nós, a equipe pedagógica e os professores de matemática, porque aqui de manhã nós temos 18 turmas, então nós temos vários professores de matemática, não são os mesmos que trabalham no nono e nas terceiras. Então, nós conversamos com eles, elencamos os descritores de menor acerto, né, que eles elencamos juntos de maior dificuldade. Fizemos um cronograma por semana, de quais descritores iam ser trabalhados naquela semana, o qual depois foi passado para todos os professores, que os professores dos demais componentes também trabalhariam com esses descritores. E o que nós percebemos que deu certo, e teve, e aí isso nós pudemos comprovar lá na prova que eles fizeram do SAEB, que nós já temos uma prévia do resultado, foi que nós fizemos umas trocas na semana. O professor lá do nono ano trabalhou com um descritor lá na terceira do ensino médio. Tivemos que fazer uma adaptação no horário, mas deu certo. E a professora do terceiro ano trabalhou no nono ano. Então, era uma professora diferente da turma, com metodologias diferentes, e o que a gente observou que deu bastante resultado. Então, nós fazíamos a troca, e fazíamos também o trabalho dentro da sala de aula com metodologias diferentes por grupos, utilizando os alunos monitores também. Então, essa troca de professores, deles ter aula com o professor que não era da turma deles, conversando com eles depois, eles perceberam, nossa, prof, mas com o professor Celso, eu estou entendendo melhor o conteúdo, a professora não explicou daquela forma. Então, eu estou entendendo melhor. E assim, a gente foi fazendo as trocas. E muitas vezes nós separamos eles em grupos, para um ajudar o outro e trabalhar entre os pares e os monitores. Então, nós percebemos que essa troca de não ser o professor da turma, do componente deles, de trazer um outro professor do colégio,
que se dispôs, né, a fazer essa troca e está auxiliando e preparar, foi preparado todo o material diferente, metodologia diferente, a gente percebeu que deu bastante resultado. Santo de casa não faz milagre, né, Dani? Você trouxe gente de fora para mobilizar a mesma coisa, mas de um jeito diferente, e alcançou os alunos. Legal estratégia também, não tinha pensado nessa. A abordagem já muda, né? Quando você pensa num professor, a abordagem que ele faz para o nome, a abordagem que ele faz do terceiro, que seja o mesmo conteúdo, mas a forma vai ser diferente. Obrigado, Dani. Catarine? Catarine, tá por aí? Ela colocou lá no chat que ia precisar sair, prof. Ah, tá. Eu não tô conseguindo abrir. Eu acho que a minha internet tá oscilando, eu não consegui. Ah, tá. Vi agora. Beleza. Obrigado. Então vamos ler aqui o que ela colocou. A reunião semanal com a equipe pedagógica e professores de recomposição. Isso é muito bom, né? É difícil conseguir fazer toda semana, mas é bem importante. Apoiar o professor e garantir a maior aprendizagem do estudante. O resultado foi o aumento no índice do IDEB. A aprendizagem, o concreto e o lúdico precisam fazer parte da aprendizagem. E é uma dificuldade para os nossos professores em trabalhar com o lúdico e o concreto, né? Algo que lá na educação infantil a gente percebe os professores com mais familiaridade nisso e os professores e os nossos professores com maior dificuldade, né? De partir do abstrato para o concreto. Pessoal, agradeço as contribuições de vocês. A gente vai agora rapidinho para o Mão na Massa número 2. E aí a gente já também... caiu a projeção para vocês? Caiu, né? Vou voltar lá. Aqui em Rolândia está um tempão de chuva e ventando, então a internet não está dando conta. Vou pedir para que vocês, para quem ainda não abriu, abra lá o portfólio de vocês. Vamos para o Mão na Massa número 2, para a atividade diretoria em ação número 2. Registros, então, no portfólio. Está projetando para vocês? Sim? Ok. Então, diretores em ação número 2, acesse o seu portfólio no Classroom e realize a atividade proposta no slide referente ao encontro número 7. Olha só, são 3 questões para que vocês façam registro no portfólio de vocês. Onde estão hoje as maiores fragilidades da aprendizagem na sua escola? Número 2, qual prática discutida hoje pode contribuir para enfrentar esse desafio? Número 3, que ação você pretende fortalecer a partir desse encontro, diante de tudo que a gente conversou, tá bem? Vou pedir para que vocês coloquem também o link dessa atividade que vocês produziram agora, linkem lá no slide do encontro número 7. Vocês querem que eu copie as questões e mande para vocês, para facilitar? Ok. Vou ficar quietinho então, 5 minutos, para não extrapolar o tempo de vocês.
O meu portfólio não quer abrir, acho que é a minha internet, Diogo. Pode ser. O vento que está aqui está indo para aí. Ou está aí, está vindo para cá. Ele vai e fica rodando, Não mas carrega. não vai. Não tem problema. Ó, as questões eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Você pode depois retomar lá para deixar completo o seu material. O link já também está lá. Tempinho. Não é? Mas não é bom, tá? Porque isso quer dizer que hoje à noite a frequência não vai ser boa na escola, porque vai espantar as crianças. Pois é. Não, eu digo, eu gosto tanto desse tempinho para deixar em dia. Ah, sim, entendi. Ah, agora eu entendi. Estou fechando o material, tá? Vou deixar vocês como os leitores, para ninguém correr o risco de perdermos nada que vocês colocaram lá. Vocês querem mais tempo? Não? Não? Tá certo. Então eu vou avançar aqui para o próximo slide. Vou pedir para quem não conseguiu concluir, vão até o portfólio de vocês, deixem em dia. Novamente lembrando a implementação, em torno daqui a um mês a gente já se organizando para isso. Olhem para o portfólio, vejam lá as orientações e comecem a produção de vocês. Material eu tenho certeza que vocês têm bastante coisa e ideias também. Então, para terminar, olha só, com uma boa mensagem do Antônio Nova, olha só que frase bonita. Aprender não é um ato individual, precisa dos outros. A autoeducação é importante, mas não chega. O que sabemos depende em grande parte do que os outros sabem, e na relação e na interdependência que se constrói a educação. Olha que mensagem bonita. E que com esse espírito coletivo e colaborativo a gente retorna aí para as nossas escolas, fazendo o melhor para as aprendizagens das nossas crianças. Pessoal, boa semana, obrigado pela paciência de vocês, desculpem o atraso, e não esqueçam de terminar a atividade, caso não tenham concluído, tá certo? Boa semana para vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.